Oi, crianças, aqui é a tia Ivani, da Igreja Batista Renascer, Ministério Infantil, da Igreja Congregação Santa Luzia, e nós estamos fazendo uma programação com o nome de Renascer Kids Arca. Renascer é o nosso ministério, Batista Renascer. Kids, Ministério Infantil. Arca, porque nesse momento todos nós estamos dentro da nossa arca, nossa casa, passando um período tentando nos proteger desse vírus que está aí no meio do mundo, Não só na nossa cidade, nem só no nosso país, como em todo o mundo. E aqui, a tia quer falar que está com muita saudade de todas as crianças, estamos com saudades de estar na igreja, a gente está fazendo aquelas dinâmicas, a gente está fazendo aquelas histórias, perguntas, e vocês são muito, muito inteligentes com as respostas, mas tudo que nós estamos vivendo agora vai passar. Sei que não deve estar sendo muito legal fazer tarefa em casa, pelo computador, não está sendo muito legal, não está podendo sair para brincar com as coleguinhas, ir na igreja, celebrar, Tem gente que gosta de ir no parquinho, ir no clube, não é? Mas tem uma coisa que a gente pode fazer nesse momento. A gente pode, em casa, começar a orar, sabe? Orar pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, orar por todos aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão nos hospitais, viu? E a tia sempre fala que a oração da criança, ela é muito importante no trono de Deus. Vocês são importantes porque vocês são puros, viu? Embora todos nós precisamos aceitar Jesus, todos nós. Desde quando você começa a caminhar, começa a falar, começa a aprender a falar o nome do Papai do Céu, todos nós precisamos ter um encontro com Cristo. A Bíblia nos ensina isso, tá bom? Hoje a tia vai contar uma história de uma família maravilhosa. Sei que vocês já ouviram essa história, mas hoje a tia vai contar ela. E eu gostaria que todos vocês prestassem atenção, tá bom? Antes a tia vai orar. Vamos orar? Como é que a gente faz? A gente fecha os olhinhos? Por que a gente fecha os olhinhos? Quem se lembra que a tia ensina? Será que se a gente ficar com os olhos abertos, o Papai do Céu não vai ouvir nossa oração? Não, não é assim que funciona. Com os olhos abertos, com os olhos fechados, Papai do Céu vai ouvir nossas orações. A questão é que com a gente com os olhos abertos, a gente não presta atenção, às vezes, nas nossas palavras com o Papai do Céu. As coisas que estão ao nosso redor tomam a nossa atenção. A gente esquece que a gente está falando com o Todo-Poderoso. Então nós vamos agora fechar os nossos olhos para que a nossa mente pense só no Papai do Céu. Vamos lá? Senhor Deus, nós queremos te louvar, Pai, por esse dia. Quero te agradecer por cada uma dessas crianças que estão nesse momento, Pai. Vai estar participando desse estudo, desta lição tão linda, Pai. Senhor, obrigada pela vida de cada uma, obrigada pela proteção, obrigada porque elas têm uma casa para estar dentro, aconchegados, porque elas têm o alimento de cada dia, obrigada porque elas estão tendo a oportunidade de ouvir falar da Tua Palavra, o ensinamento da Tua Palavra, Senhor. Senhor, sei com os pais de cada uma dessas crianças, Senhor, sei com os familiares, Senhor, aqueles que trabalham em lugares, ó Pai, que muitas vezes está correndo risco, Senhor amado, dessa pandemia, desse momento, Pai, mas nós sabemos, ó Pai, que a Tua Palavra nos fala, Senhor, que todas as coisas, embora nós não entendamos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, e que nenhum mal alcançará a casa de Israel. Senhor, nós pela fé somos a casa de Israel. Senhor, visita cada criança. Às vezes está triste por estar dentro de casa, está triste por não poder sair. Traz conforto ao coraçãozinho delas, ó Pai. Visita elas, ó Pai. Visita seus pais, Senhor. Visita o celeiro de cada um, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então tá. A tia vai contar uma historinha que vocês já ouviram, como eu disse. Eu vou começar a contar dos pais dessa criança, tá? Lá pra frente você vai saber quem que é.
Era um casal que eles tinham 2 filhinhos. Tinha um menino e tinha uma menina. E eles trabalhavam, só que tinha um negócio. Eles moravam num lugar onde eles eram escravos. Você sabe o que é ser escravo? Nós aprendemos pelas literaturas, pelas histórias, o que é ser escravo. Mas a gente não consegue nem imaginar o que é viver na escravidão, porque deve ser muito triste. Você não pode ir aonde você quer, você não pode comprar o que você quer, você não pode ter uma casa sua, você não pode ter as coisas que você quer. Você trabalha, trabalha, trabalha só para os donos, que se consideram donos seus, donos da pessoa, né? Seus não, da pessoa que é escravo, né? Porque graças a Deus nós não vivemos nesse tempo da escravidão. Embora exista a escravidão do pecado, tá? Mas essa escravidão que eu estou falando aqui, ela já não existe, né? Nosso país não tem isso, graças a Deus. Mas essa família vivia nessa cidade, nesse país que tinha escravidão. Então, eles trabalhavam só para o rei, trabalhavam só para o rei, só para o rei, não tinha nada para eles. E o que acontece? Um dia, o rei ficou pensando uma coisa. Já vai esticar a perna. Um dia o rei ficou pensando uma coisa. Gente, mas esse povo, que são meus escravos, eles são hebreus. Eles não são dessa terra. Eles vieram para cá porque eles vieram como escravos. Nós trouxemos eles como escravos. E eles estão hoje aqui no Egito, que é a nossa terra, né? Mas o que acontece? Essas mulheres casam, elas têm muito filho homem, filhos homens, e os homens se tornam fortes, por mais que eles trabalhem, eles se tornam, sabe, tudo aqueles homão, saradão, forte, parece aqueles soldados que foram treinados na guerra. E o rei foi ficando com medo, por quê? Cada vez mais ia crescendo muitos meninos, iam tornando muitos homens. Ele falou assim, sabe de uma coisa? Essas mulheres parece que tá nascendo só homem. Daqui a pouco, esse monte de rapaz se forma um exército, vai ser contra o meu povo. Aí ele ficou pensando, o que eu vou fazer para me proibir? Porque eu preciso deles, eles são meus escravos, eles trabalham para mim, eu não posso mandar eles embora. Eles que me dão lucro, né? Eles que trabalham para mim, faz tudo que eu quero e são meus escravos. Aí ele pensou, já sei. Quando as hebreias, isso era só para as hebreias, para as egípcias não precisava, que era o povo deles, não precisava fazer isso não. Quando as hebreias estiverem grávidas, eu vou pedir para as parteiras que vão lá fazer o parto delas, que as parteiras dê uma olhadinha na hora que o neném nascer. Se ela ver que é um menino, é para ela matar naquela hora, não é nem para deixar a mãe ver. Mata naquela hora, o bebezinho. Não deixa nem ele respirar, nem nada, mata ele. Se for menina, deixa viver. Se for menina, vai deixar viver. Porque as meninas não iam ser soldadas, né? Elas iam ser só trabalhar nas casas. E aí ele pôs um edital. O que é edital? Um documento que não era para deixar os filhos das hebreias que fossem homem viver. E aí chegou o temor das mães que estavam grávidas, porque naquele tempo não tinha como saber se era menino ou menina. Hoje tem os exames que fazem, quando a mamãe tá grávida, né, dependendo do mês que ela tá, ela vai no médico, aí faz um exame e fala, nossa, a senhora tá esperando um bebezinho, um menino, a senhora tá esperando uma menina. Mas naquela época não tinha nada disso, só ficava descobrindo o que era, se era menino ou menina, na hora que nascia. E aí aquela mãe ficou apavorada. O que ela fez mesmo grávida? Ela pegou e começou a tecer uma arquinha. Ela falou, eu vou tecer uma arquinha, porque, né, como é que vai saber? E aí quando o neném nasceu, ela não gritou, ficou caladinha, apesar que ela sentia muitas dores. Ela ficou caladinha para as hebreias, para as parteiras não ir lá fazer o parto dela. E quem estava lá falou assim, Joquebede. Quem que era Joquebede? Era a mamãe, que estava grávida. Joquebede, o seu bebê é um menino. E que menino lindo, forte. Ela falou, e agora? O rei vai querer matar o meu filho. Não,
Eu vou esconder ele aqui, ele vai ficar quietinho, vai ficar tudo em silêncio, não faz barulho. Não faça barulho. Sabe por quê? Porque os soldados ficam passando. Só que os meses foram passando, enquanto o bebê era menorzinho, ele quase só dormia. Ele mamava, dormia, a mamãe trocava ele, punha ele no bercinho lá, no lugarzinho dele dormir, né? E ele não fazia barulho, só que ele foi crescendo. Você já viu algum bebezinho maiorzinho ficar caladinho o tempo todo? Ele grita, né? Ele não sabe falar, ele fala... E chora e tal, e faz aquela coisa toda, não é? Você que tem bebê em casa, você sabe, quem tem irmãzinho em casa, né? E ele tem que fazer isso, é a língua dele, ele não sabe falar, então ele grita. E aí, a mamãe e o papai começou a ficar preocupado, sabe por quê? Porque o nenê foi crescendo e ele queria rir, ele queria conversar, e lá fora, os soldados passando pra lá e pra cá, pra ver se escutava algum barulho de bebê, pra saber se era menino. Então, fazer o que o rei falou, matar. E aí, eles foram ficando preocupados, a mamãe e o papai foram ficando preocupados. O que nós vamos fazer com o nosso filho? Aí, a mamãe já estava acabando de tecer muito bonitinho, uma arquinha para pôr o bebezinho. Ele estava com 3 meses, você já pensou? 3 meses. E a mamãe falou, eu tenho que mandar ele para algum lugar, para não achar ele aqui em casa, senão vai matar o meu filhinho. Vocês sabem nadar? Eu não sei. Eu entro na água, fico parecendo um preguinho sem, um martelinho sem alça. Eu vou lá no fundo, eu tenho que ficar nas beiradinhas. Você acha que esse bebezinho sabia nadar? Não, ele não sabia nadar. A mamãe pôs ele num cestinho, ela tampou ele todinho para não entrar água, para ele não entrar água e ele morrer afogado. Cochoou ele bem acolchoadinho, mas ela estava confiando, sabe em quem? Em Deus. Ela estava confiando, Deus vai criar uma saída para o meu bebezinho. Deus vai criar uma saída para o meu bebezinho. E aí ela pegou, com muitas lágrimas nos olhos, sofrendo muito. Ela pegou o bebezinho e ficou olhando, meu filho, me perdoa, né? Provavelmente ela ficou com o coração com muita dor, porque ela amava o bebê dela. Mas se ele ficasse ali, o soldado estava passando toda hora na porta, ia matar ele. E ela ficou olhando para ele. Eu penso que naquela hora, ela também colocou ele na mão do Papai do Céu. E a irmãzinha dele lá atrás, ela chamava Miriam, a irmãzinha dele. E pôs ele no cestinho. E aí a mamãe deu uma ordem para Miriam. Miriam, você vai colocar ele naquele rio e você fica por detrás, vai seguindo o cestinho para ver o que vai acontecer. Se de repente até um bicho, já pensou? Uma cobra, um jacaré, entendeu? Você fica vigiando para ver o que vai acontecer com esse bebê, tá certo? Aí ela foi e ficou olhando, né? De repente, naquela hora, a princesa, que era filha do faraó, estava lá no rio se banhando com a serviçal dela. E a serviçal falou, princesa, olha, é um bebê, olha só, ele tá na água. E a princesa falou, mas que bebê mais lindo, ele é lindo demais. Como será? Ele veio parar aqui nessa água. Ai, ele é lindo. Aí a princesa veio e falou assim, olha, eu vou pegar ele pra mim, E ela pegou ele no colo, só que quando ela pegou ele no colo, ela viu que ele estava chorando, sabe por quê? Porque ele estava com fome, porque os bebês, eles toda hora mamam, né? Eles mamam de pouquinho, né? Porque eles não conseguem ficar muito tempo fazendo a sucção, ficando puxando o leite. Então eles mamam um pouquinho, dorme, mamam outro pouquinho, dorme. Então eles vão mamando devagarzinho. E ele já estava com fome e começou a chorar. Ele não sabia falar, olha, eu tô com fome, tá? Não, ele começou a chorar. Mas ela percebeu que ele estava com fome.
Aí ela falou assim, e agora? O que nós vamos fazer? Porque ele só mama leite, só mama o leite da mamãe, só de alguém que está grávida, que tem leite. Porque às vezes tem mamãe que ela mesmo não consegue ter leite para dar mamar. Aí, às vezes, ela pega alguém que tem uma criança que também está tendo leite para dar mamar para a criança. Ou às vezes ele faz só a mamadeira. Mas nesse caso, a princesa quis saber, e agora o que vamos fazer? Temos que arrumar uma mama de leite. Uma mamãe que tem leite para dar leite para ele. E naquela hora, a irmã de Moisés, a Miriam, escutou que ela estava mais próxima ali do rio. Ela falou assim, princesa, com licença, olha, eu sei uma pessoa que tem leite. Eu sei, eu conheço. Você conhece? Então você chama ela lá para mim agora. A princesa não foi lá, a princesa pediu para chamar. Você chama ela aqui agorinha que eu quero conversar com ela. E aí, pensa em quem que Miriam foi chamar, que tinha leite? Ela foi chamar a mamãe dela, que era a mamãe de Moisés, a mamãe do bebê. E aí a princesa falou assim, a senhora tem leite? Ela não podia falar que era mãe de Moisés, porque Moisés era hebreu. Se eles descobrissem, iam matar ele. Aí falou assim, a senhora tem leite? Sim, eu tenho, princesa. A senhora poderia dar mamar pro meu bebezinho, até quando ele ficar maiorzinho, que ele puder comer? Nossa, com certeza eu vou poder dar mamar sim. Aí ela pegou e falou assim, olha, então faz o seguinte, já que a senhora vai levar ele para dar mamar, a senhora cuida direitinho dele, dá mamar para ele, e eu vou pagar um salário para a senhora alimentar o meu bebê. Olha que coisa mais linda. O bebê não era da princesa, o bebê era daquela mamãe mesmo, mas ela precisava fazer toda aquela situação para o bebê não ser morto. Tá escurecendo, tá vendo? A tia começou a gravar, tava mais claro. E o que eu quero falar é que no final de tudo, eles deram um nome, deixa a tia procurar a folha aqui. A tia arruma tudo, depois faz bagunça. E aquele nenê, o nome dele ele foi chamado de Moisés. Moisés significa porque das águas ele foi tirado. Ele foi tirado das águas. Eu só quero finalizar essa história falando que Deus tinha um propósito para Moisés. Embora ele tenha nascido no momento em que todos os meninos estavam destinados a morrer. Mas Deus tinha um propósito, que naquele período de morte, Deus tinha um propósito de vida, e não só de vida. Deus tinha um propósito que ele ia ser um grande líder, um grande líder. Em outro momento a tia vai contar essa parte. Então, nós estamos vivendo um momento em que o mundo está falando só de morte, de morte, de morte, de morte. Mas eu quero te falar, quem crê no Pai Todo-Poderoso, nós temos que falar, o nosso Deus não mudou. O sistema pode ter mudado, a situação pode ter mudado, mas o nosso Deus não mudou. Ele continua o mesmo, ele está no trono dele. Ele só quer que, como Joquebede, que achou uma saída, Deus também vai dar uma saída para cada um de nós. E você, criança, que está em casa, creia que assim como o Papai do Céu cuidou de Moisés, não deixou nenhum bicho pegar aquela arquinha, aquele cestinho, não deixou nenhum jacaré derrubar aquela arquinha lá, aquele cestinho, não permitiu que mal acontecesse com Moisés ali sozinho. Ele tinha só 3 meses, você já pensou, dentro de um rio? Mas Deus cuidou dele, e Deus cuida de mim e cuida de você. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos proteja e que você coloque a sua confiança no Senhor para vencer tudo isso. Deus abençoe. A paz do Senhor. Amém?